Boa tarde a todas e todos, bem-vindos à reunião de número 138 da Comissão Central de Pesquisa. Temos novos membros da comissão. Pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas, professor Marcelo Lancelotti, substituindo o professor João Ernesto de Carvalho, mas, ao mesmo tempo, ele justificou a ausência hoje. Pela FCM, a professora Maria Laura está como interina, substituindo o professor Andrei, mas também acho que não deve vir hoje. Pela Faculdade de Educação Física, a professora Cláudia Cavalieri, substituindo o professor Bruno Rodrigues. Bem-vinda, Cláudia. Reconduções, nós temos a professora Camila Alves de Rezende, e temos só que ela está sendo substituída pelo professor Leandro. Cadê o Leandro? Está aqui. Nessa reunião. Então, obrigada, Leandro, pela presença. Da mesma forma, temos substituições da professora Nora pelo professor Guilherme. Obrigada, Guilherme. Professor Elias substituindo a professora Cláudia Morelli pela PRPG. Obrigada, Elias, pela presença. E pela Faculdade de Enfermagem, professora Ana Cláudia, substituindo a professora Eliana. Então, obrigada também, Ana Cláudia, pela presença. A justificativa de ausências, pela PRP, o professor Eduardo Marândola, está num evento. Do Instituto de Artes, o professor Claudinei. Do Instituto de Economia, o professor José Dari, justificou. Professor Marcelo Lancelotti, que já falei. Do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o professor Michel, justifica também a ausência. PRG, professora Mônica Cota também. Da COSEN, a professora Raluca Savo. E o seu vice, Marcos, que estava na última reunião, também acho que justificaram. E da Inova, o professor Renato da Rocha Lopes. Bom, hoje a ordem do dia está bastante simples, né? Esse que é o perigo do expediente grande. Mas, então, nós temos, só para dar uma visão geral, nós temos aí uma homologação para ser feita e a pauta do expediente, nós vamos ter duas apresentações relativamente rápidas, uma em relação à reestruturação do subprograma de bolsa de pós-doc em gestão de pesquisa e, consequentemente, uma nova proposta aí para o Escritório Central de Apoio a Pesquisadores, e sobre a plataforma institucional de espaços e equipamentos de pesquisa da Unicamp, uma nova plataforma aqui da PRP. E depois vários informes, e depois a gente abre a palavra aos membros. Então, todos bem-vindos. Iniciamos, então, com o item de homologação. Nós temos como responsabilidade na PRP o gerenciamento da Comissão de Integridade em Pesquisa da Unicamp, a CIP, e quem preside essa comissão atualmente é o professor Jacques, da Odontologia de Piracicaba, e nós tivemos uma solicitação do professor Diego Pereira dos Santos, do IQ, que era membro dessa comissão, pediu desligamento por questões pessoais. Então, imediatamente, para não deixar uma vacância nessa comissão, nós solicitamos indicações, né? Tivemos indicação da doutora Mônica Mello, do CEMEMEG, como suplente da área interdisciplinar dessa comissão. Então, ela já assumiu, e aí, então, eu coloco aqui para homologação. É necessário votar? Né? Bom, palavra aberta, se houver algum questionamento.
Não havendo, então eu coloco o nome da da doutora Mônica Mello do CBMEG em votação para homologar essa aprovação ad referendo que nós fizemos. Então, os favoráveis permaneçam como estão, contrários, por gentileza, se manifestem, abstenções se manifestem. Então, homologada o nome da doutora Mônica. Então, indo já para o expediente, reunião rápida, né? Indo para o expediente, nós vamos falar aqui sobre o apoio aos grandes centros de pesquisa, né? Então, à medida que nós, Unicamp, ganhamos ou recebemos a aprovação de agências de fomento, como o CNPq e a FAPESP, relativa a grandes centros de pesquisa, e aí eu me refiro a CEPIDs, CPA, CPE, CCDs, as sopinhas de letrinhas que a gente gosta, né? Os INCTs do CNPq. Então, esses grandes centros, eles normalmente as agências de fomento nos pedem para ter uma contrapartida institucional ou financeira ou econômica. Então, para esses grandes centros, houve um momento em que nós, ainda prévia à minha gestão, né, em 2024, no início de 2024, ainda na gestão do professor João Romano, houve uma deliberação de apoio a esses grandes centros. Então, essa deliberação falava em 3 coisas, mas eu quero me ater a uma delas, que é o apoio de pós-docs de gestão para esses grandes centros. Então, estava prevista nessa deliberação que cada grande centro pudesse pleitear 3 tipos de bolsas de gestão. Uma gestão executiva de projetos, o segundo, a gestão em termos de inovação, e aí a gente está falando de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, e o terceiro tipo de bolsa era de gestão de difusão de conhecimento. Então, esse modelo rodou 2024, 2025 e chegamos 2026, quando deram 2 anos, com alguns relatórios já passados esses 2 anos. E a gente conseguiu avaliar que houve alguns desvios em relação ao que a gente tinha proposto. Então, nesse momento, a partir de julho, nós fizemos uma reunião com os coordenadores de grandes centros, né, eu e Caio, e nós expusemos uma nova proposta até para que a gente pudesse modificar essa deliberação e modificar o apoio, né, essa contrapartida institucional que a Unicamp oferece. E por que nós achamos que esse era o momento de fazer isso? Primeiro, porque são 2 anos passados, já temos relatório, já percebemos os problemas. E segunda motivação é que neste atual ano, a FAPESP entra solicitando quase que obrigatoriamente a interveniência da FUNCAMP em todos os seus projetos. Então, isso muda a configuração para a qual foi criada aquela deliberação. Então, a gente vai fazer uma pequena apresentação, né? O Caio vai começar aqui. Pode passar, Caio. E para que é exatamente a mesma apresentação que a gente fez para os coordenadores de grandes centros, para que vocês, como responsáveis nas unidades, fiquem cientes dessa movimentação que a gente está fazendo. Bem-vindo, André. Então, o professor Caio, como responsável pelo Grant Office da PRP, ele vai começar a apresentação e eu pego no meio. Boa tarde a todos.
Então, como a Ana mencionou, nós fizemos essa apresentação para os coordenadores dos grandes centros no mês passado, e a gente achou que era interessante apresentar para vocês aqui também. Então, inicialmente, eu vou trazer alguns dados gerais da universidade em relação à pesquisa, aquilo que a gente faz, né? Nós somos 24 unidades de ensino, pesquisa e extensão, 23 centros ligados ao sistema COSEM. Nós produzimos cerca de 7% da produção acadêmica nacional. Os números são superlativos, né? Publicamos cerca de 6.000 artigos por ano, quase 1.000 defesas de doutorado por ano, 1.400 de mestrado, e nós também firmamos, só no ano passado, 131 convênios de pesquisa. Então, é uma universidade bastante ativa na pesquisa. Para além das citações em artigo, eu trago aqui para destacar um outro tipo de informação, que é quanto da nossa produção é utilizada em documentos políticos pelo mundo, ou seja, onde ele está sendo utilizado, virando políticas públicas, né? Então, foram citados no ano passado 703 vezes, em diversas áreas ligadas à ODS, mas destacam-se na área de indústria, inovação e pesquisa, fome e agricultura sustentável, e também em paz, justiça e instituições eficazes. Nós temos projetos de diversos tipos, os individuais, mas nós também temos projetos grandes, colaborativos, transversais, como o caso do DUNE, que a professora até está usando a camisa hoje, e também o Amazon Face, o DUNE detecção de neutrino, o Amazon Face avaliando o impacto do CO2 no crescimento das florestas. Então são projetos enormes que orgulham bastante a universidade. Mas independente do projeto, do tamanho do projeto, e aqui desde aquele de 10 mil reais, aquele de 100 milhões de reais, todos eles passam basicamente pelo mesmo ciclo de vida desse financiamento, que ele inicia com o desenvolvimento do projeto, identificação da agência de fomento, a preparação da proposta e a submissão da proposta. Esses 4 itens, eles estão antes da concessão do grant. Depois que ele é aprovado, você tem o aceite do auxílio, o início do projeto, a gestão e o encerramento, que são as etapas pós-concessão. Nesse cenário, pensando assim, como é que a universidade pode dar o apoio à comunidade, nós, como universidade, decidimos ao longo do tempo criar uma estrutura, essa é uma discussão antiga, mas que foi consolidada em 2022 com a criação do Grant Office, que tem o objetivo de dar esse apoio para a comunidade. Apoiar pesquisadores e professores, prospectar oportunidades, dar o suporte na preparação e submissão e também em outras etapas do financiamento, ou seja, um suporte pré-aprovação e pós-aprovação. Obviamente que a gente consegue fazer isso em diversas escalas, não consegue atender todas as demandas individuais da universidade. Mas a gente tem atuado em diversas frentes para tentar oferecer esse serviço da melhor forma possível. Então, ainda sobre as atuações do Grant Office, a gente também tem realizado continuamente a avaliação das demandas que chegam para algumas chamadas. Especificamente aqui eu gostaria de destacar a FINEP, no qual a gente aprovou, a gente tem aumentado a nossa eficácia na captação de recursos em projetos da FINEP. Então, antes do Grant Office, a taxa de aprovação era de 64%, e o montante, a média por projeto, era de 5,5 milhões. Depois que o Grant Office começou a atuar para ajudar na seleção, a gente passou a ter 86% de aprovação e a média de 10,7 milhões por projeto. E por que foi que isso aconteceu? Porque no momento em que a gente iniciou a pré-seleção, a gente começou a identificar interesses comuns entre os nossos colegas. E em vez deles atuarem competindo um com os outros, nós começamos a incentivar a junção
dos projetos para montar algo mais robusto e dar um maior caráter institucional naquela proposta. E tem dado certo em relação a centros temáticos nos editais Proinfra. Para além disso, aqui é uma atuação mais voltada para um tipo específico de chamada. A gente também faz cursos de capacitação para os ATs de pesquisa. Então, a cada 2 meses, a gente faz uma reunião com eles, que a ideia é, a gente não vai conseguir padronizar a atuação de todo mundo, de todas as unidades, para que elas atuem de forma igual, até porque a demanda dos institutos é diferente, então não faz sentido imaginar que todos vão atuar do mesmo jeito. Mas a gente tem atuado para garantir que a qualidade do serviço prestado seja o melhor possível. E que eles entendam que eles estão em rede, que eles podem se comunicar com outros colegas, porque eventualmente o problema que uma unidade tem e que para ela naquele momento é algo impossível de ser resolvido, é facilmente solucionado em outras unidades que já têm mais experiência com aquilo. Então, esses ATs de pesquisa, agora eles estão num grupo que eles trocam informações e tem sido bastante positivo esse tipo de encontro. Eu destaco que esse ano nós estamos... Ah, é lá fora. Eu achei que era interferência aqui. Destaco que esse ano, essas reuniões com os ATs de pesquisa, ela tem rodado sobre uma temática que é a tramitação de convênios. Como é que a tramitação pode sair o mais redonda possível da unidade para que ela tramite de forma mais rápida. Então, a gente já convidou a PG, a CAC, a Inova e a FUNCAMP, para que eles apontassem, do ponto de vista dele, quais são os principais erros que acontecem no início da tramitação que faz com que ele fique mais longo. Então, tem tido um feedback bem positivo dos participantes. Uma outra atuação que o Grant Office fez foi, pensando na atuação dos ATs de pesquisa, trabalhou nessa GR que foi publicada no ano passado, que apresenta algumas das possibilidades nas quais os ATs de pesquisas podem atuar dentro das unidades de vocês. E, voltando agora aos grandes centros, como eu mencionei, o Grant Office é uma estrutura, ela é recente, ela surgiu para atender demandas da comunidade, mas não dava para iniciar atuando com todo mundo do ponto de vista individual. Nós não damos conta disso. Então, o que foi escolhido para que o Grant Office pudesse atuar de uma forma mais próxima foi com os grandes centros. Como mencionado, os grandes centros são projetos que envolvem grande quantidade de recursos, então CPIDs, CPEs, e nós temos eles em diversas áreas, os INCTs também. Nós temos 38 na área de energia, meio ambiente, saúde, química e materiais, transformação digital e ciências exatas, humanidades. Então, praticamente todas as áreas estão cobertas. Então, além desses 38 centros que foram credenciados, então quando alguém aprova um projeto desse, ele submete ao Grant Office, a gente analisa e vê se ele se enquadra para ser classificado como um grande centro. Alguns têm aprovação automática, como CPID, CPEs e NCTs. Para além desses projetos, nós também temos as centrais multiusuárias, que são conjuntos de instrumentação que foram organizados de forma... não necessariamente dentro de uma mesma unidade, mas envolvendo mais de uma unidade, para que eles consigam compartilhar a infraestrutura e oferecer essa infraestrutura para a comunidade de uma forma padronizada, ou seja, dar visibilidade e aumentar o acesso da infraestrutura existente à nossa comunidade. E até hoje nós já concedemos 85 bolsas de gestão dentro dessas 3 áreas que foram mencionadas.
Nós também realizamos um edital de infraestrutura voltado especificamente para esses grandes centros, e nós atribuímos cerca de 3 milhões de reais para eles. Então, voltando nesse ciclo que eu mencionei anteriormente, apesar da divisão ela tá sendo, de cada um deles aqui, parecer que a demanda para cada um desses pontos é igual, a gente sabe que isso não é verdade. E a maior demanda que quase todos os projetos têm é no momento da gestão do auxílio. E foi pensando nisso em que esse programa de bolsas foi concebido. Então, ele não era para oferecer o gestor para fazer não era um secretário, o pós-doc. O objetivo era ter alguém que conseguisse entender a dinâmica daquele centro e propor, ou seja, ele é um pesquisador, propor alternativas, processos para otimizar a gestão daquilo como um todo, para que a gente pudesse usar os grandes centros como um laboratório para levar esse conhecimento para fora dessa esfera apenas dos grandes centros. E uma demanda que é muito grande por parte dos docentes é a gestão financeira, que ela foi, como a professora Ana Fratini mencionou, até maio do ano que vem, todos os projetos FAPESP já vão migrar automaticamente para a FUNCAMP, para que tenha interveniência financeira dele. Entendi. Foi corrigido, vou retratar. Os novos já entrarão automaticamente a partir de maio do ano que vem, todos eles. E pensando, ainda dando continuidade nisso, em relação aos grandes centros, qual é o cenário hoje, né? Então, tem 85 bolsas que nós atribuímos, 77 dessas estão vigentes, e dessas 77, 64 vão finalizar em junho do ano que vem. Esse é um programa relativamente caro, ele custa por ano 12 milhões de reais na Unicamp. Então só trazendo mais alguns dados, desses bolsistas, nós tivemos uma rotatividade relativamente alta dentro do centro, cerca de 31% deles foram modificados, entraram e saíram dos projetos. Dos 38, na época, 28, 18 deles substituíram os bolsistas, e alguns centros ainda nem tinham implementado a bolsa. Isso daqui são da segunda rodada de atribuições, mas ainda não implementaram essas bolsas. E desses centros, 18 deles têm apenas um bolsista. Podem pedir até 3, mas a maioria deles tem apenas um bolsista. Obrigada, Caio. Então, como o Caio mencionou, só essa parte de bolsistas de gestão a gente estava reservando 12 milhões por ano. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, o FAPEX roda aproximadamente anualmente com 10 a 13 milhões. Ou seja, era um projeto maior do que o próprio FAPEX, que faz tantos editais, que cobre tanta gente, então era um projeto relativamente caro. Então, o que nós pensamos, né? Ao checar, diante de vários coordenadores que nos reportavam que, primeiro, que a escolha não estava sendo muito adequada. Quer dizer, para ser um gestor, no mínimo, teria que ter uma formação em gestão, em administração, ter um doutorado ali em política científica pública, para ter ideia de indicadores de qualidade desses grandes centros. Então, a formação nós percebemos que a gente não queria barrar, mas que também não estava adequada. Então, a gente estava
pegando pós-docs específicos de áreas tecnológicas, né, ou de áreas técnicas. Então, não era aquela formação específica que a gente estava pensando que teria. Então, esse já foi o grande chamariz para a gente, que acendeu uma luz vermelha, né? E a outra coisa foi os próprios coordenadores não entenderam, apesar da nossa insistência em conversar com eles o tempo todo, que esse bolsista não era um secretário. Então, eles reclamavam que o bolsista não fazia o que eles queriam. Mas não era para fazer mesmo, porque não era para eles pedirem aquilo que eles queriam. Então, houve um impasse, uma situação bastante complicada que a gente teve que gerenciar, e a gente vai continuar gerenciando até que essas bolsas se encerrem. Então, qual que é o nosso objetivo? Diminuir, não acabar, mas diminuir esse número de bolsas, tá? Nós ficaríamos, hoje a gente está com 85 no total, nós ficaríamos com 40 e poucas bolsas, tá? Porque o número de grandes centros não para de subir, o que o Caio sempre fala que é um problema excelente, né? Significa que nós estamos trazendo recurso externo, mas, por outro lado, a gente vai chegando no gargalo de infraestrutura, de recursos humanos. Então, para a gente acomodar a situação, a gente pensa em ficar com 45 bolsas, ou seja, a gente diminui o custo do projeto para 6 milhões anuais, e com parte desses recursos que eu vou economizar, até por conta também da gestão financeira mais adequada aí da universidade, parte desses recursos nós estamos nos propondo a fazer um novo braço, né, entre aspas, do Grant Office para a gestão de auxílios, não gestão no sentido financeira, porque isso a FUNCAMP vai fazer, mas a gestão do projeto mesmo, em termos de cronograma, de entregáveis, de ajudar o coordenador a enxergar o que ele está faltando fazer, o que ele precisa entregar em qual tempo, e de saber indicadores de pesquisa, se está indo bem, se não está, o que precisa melhorar. Nós colocaríamos 8 contratações de gerentes de projetos via FUNCAMP. Eu não tenho como contratar via a Unicamp, tá? Não tenho isso no meu quadro da PRP, mas a verba que entra no FAIPEX, ela é possível de ser alocada para gerenciamento dos projetos. Então, a nossa ideia é contratar 8 pessoas, nem todas gerentes, mas voltadas à gerência, à gestão de projetos. Esses 8 profissionais ficariam num mesmo local, ou seja, nós temos 5 pessoas atualmente do Grant Office, todas juntas, não estão distribuídas como também se fez em determinada época no passado, se contratavam e destinavam um funcionário para cada grande centro. Isso também não funcionou, né? Nós percebemos desvio de funções para esses funcionários, acabavam indo para a unidade e não para o grande centro. Então, isso também não deu muito certo, até por questão da gestão superior dessa pessoa. Então, ficaríamos com essas 8 contratações sob nossa guarda, sob o nosso gerenciamento, e quem toca isso hoje é o professor Caio, ele é responsável por todos esses funcionários, aí aumentaria 8 na equipe dele. E esses 8 profissionais, nós fizemos um cálculo rápido com o nível de profissional que a gente queria junto ao FUNCAMP, eles nos custariam R$20 mil mensais, o que traria o custo para, tirando dessa verba que a gente transformaria, verba dos grandes centros para dentro da verba do FAIPEX, nos custariam 2 milhões anuais. Ou seja, eu recuo de 6 milhões, né? Eu economizo 6 milhões e desses 6 eu pego 2 para colocar nessa nova equipe do Grant Office. E qual que é a ideia, então, desses 8 funcionários? Não vou ter um funcionário específico por grande centro.
Ele vai ter uma função específica e essa função vai atender de forma padronizada a todos os grandes centros que precisarem daquele serviço. Certo? Então, não vou ficar descobrindo a roda, não vou ter que treinar um para cada grande centro, não. É fazer como a gente já faz hoje com os 5 funcionários do Grant Office. Todo mundo treinado para executar um determinado tipo de serviço e prestar esse mesmo serviço para todas as demandas que aparecerem dos grandes centros. Então, a ideia é planejar, executar, né? Auxiliar a equipe para executar o que foi proposto, planejar, gerar insights com impactos positivos nas propostas, controlar, acompanhar a execução e os entregáveis dos projetos e auxiliar na finalização, entrega de resultados, registro de aprendizados, principalmente na forma de indicadores de pesquisa e de inovação desses grandes centros. Tá? Então, o foco é na gestão dos auxílios vinculados a esses grandes centros e, num segundo momento, a gente quer abrir também para os convênios de pesquisa. Tá? Então, inicialmente, a gente está pensando aqui em dar suporte para projetos FINEP, FAPESP, CNPq, mas, se possível, a gente também quer ter 1 ou 2 funcionários especificamente para convênios de P&D com empresas. Até porque alguns desses grandes centros envolvem novos convênios com empresas também. Então está tudo interligado, não tem como ficar separado mais. Aquela coisa de uma parte na coordenação de extensão, uma parte na coordenação de pesquisa, a gente quer meio que trazer um conhecimento para um lugar único, para a gente poder oferecer para a unidade qual é a melhor opção para ela ter um fluxo acomodado desses convênios e também desses auxílios de pesquisa de agências. Então, as bolsas PDG, né, que a gente reduziria, a gente está... as que venceram os 2 anos agora, a gente está renovando até junho do ano que vem. Então, não é um ano de renovação. Não importa se ela está vencendo em agosto, outubro ou novembro, ela vai vencer em junho de 2027. Então, nós estamos dando um tempo aí para as pessoas se adaptarem a essa nova condição. Nós pretendemos, pelo menos, manter uma bolsa desse programa PDG por grande centro, e aí o coordenador escolhe se ele quer difusão, se ele quer inovação, se ele quer execução. E a interveniência obrigatória da FUNCAMP, né, em projetos financiados pela FAPESP, também vai reduzir bastante o trabalho que essas pessoas estavam fazendo. Né? Então, eu peço desculpa até corrigir o Caio no que ele falou, porque ele falou migrar. Migrar pressupõe de que todos os projetos que já estão em andamento se modificariam com interveniência na FUNCAMP. Isso não necessariamente vai ocorrer, a não ser que o coordenador peça para que ocorra. Então, a partir de novembro, nós temos as modalidades que todos os novos termos de outorga vão ter a interveniência. Para algumas modalidades que eu não me lembro qual. E a partir de maio do ano que vem, algumas outras modalidades, todos os novos termos de outorga entrarão com interveniência de FUNCAMP também. Isso eu já divulguei em reunião do Consul e da CEP, por isso que a gente não está explicitando aqui. Tá? Mas ainda poderemos ter convênios antigos que estão sem interveniência. Então, a FUNCAMP está preparada para atuar das 2 maneiras possíveis. Tá? Então, a gente faria uma redução dos bolsistas de 85 para 42, o custo anual dos bolsistas de 12 para 6, gerentes de pesquisa, né, no Grant Office nós temos 0 hoje, passaríamos a ter 8, e o custo anual desses 8 novos funcionários FUNCAMP via FAPEX seriam de R$2 milhões. Então, bom, com isso, a gente expõe aqui
esse pensamento, quer dizer, a gente começa dando suporte aos grandes centros, mas a ideia é dar suporte para as unidades, inclusive também, porque é elas que gerenciam os convênios de pesquisa também. Então, a gente vai começar por lotes, né, por tentativas de dar certo em cada espaço pequeno, por pilotos, digamos assim, para que a gente consiga expandir um trabalho de qualidade padronizado para a universidade inteira. Esses funcionários vão ser executores? Não. Eles vão ser como hoje o Grant Office atua. Ele atua diretamente com os escritórios e as comissões de pesquisa das unidades para orientar como fazer, qual fluxo seguir, mas quem executa são os funcionários que estão na unidade. Então, a gente vai ter que ter uma triangulação, né? A gente vai ver como é que a gente constrói o fluxo, essa triangulação entre escritório de apoio que existe na unidade, o nosso escritório de apoio central e os grandes centros que não necessariamente estão em uma unidade só. Então, é uma rede que a gente vai ter que estudar como é que a gente vai implementar. Então, nesse segundo semestre, a gente está começando a estipular quais são os serviços que a gente vai efetivamente oferecer, quantas pessoas, qual o perfil das pessoas que a gente vai contratar entre esses 8 profissionais e estabelecer essa triangulação de processos aí de forma a atender todas as expectativas possíveis ao longo do prazo de implantação disso, né? Caio, esqueci alguma coisa? Então, eu abro a palavra para vocês. Eu não sei se vocês têm contato com esses bolsistas, se vocês escutaram alguma coisa a respeito, boa ou ruim, críticas ou favoráveis a esse novo projeto. Enfim, está aberta a palavra. Vocês escutaram, pelo menos, falar sobre isso? Porque isso a gente divulgou em julho. Bom, por favor. Olá, boa tarde a todos. Na Faculdade de Engenharia Agrícola, né, nós tivemos vinculado à nossa comissão de pesquisa, né, uma bolsista, né, nessa situação, né, aliás, continua vinculada, né, na linha de gestão de difusão do conhecimento, né. Então, há um grande centro ao qual ela está vinculada, mas pelo fato que ela tem que também, né, estar associada a uma unidade, né, enfim, então nós temos um supervisor, né, que atua. E nós deparamos com dificuldades, né, com certeza. Até essa questão de misturar, da mescla, né, de atividade de pesquisa com gestão, né, porque passados 2 anos, né, quando nós avaliamos um relatório, né, de pesquisa para que se pudesse então agora renovar, né, no processo, a grande dificuldade é que não houve, por exemplo, uma produção de artigos, que é uma das cobranças que nós temos, né, junto à comissão de pesquisa. Então, no passado, nós criamos toda uma instrumentação, né, através das deliberações, para que no final, né, de cada ciclo, o pesquisador apresentasse como produto de PPD, né, de um pós-doc, artigos, né? É o principal produto que nós vemos, né, como algo que vai contribuir com a unidade, com a instituição, né? E o grande fato é que passados 2 anos, né, isso não ocorreu. Justamente pelo fato da atribuições de cargas, né, de outras atividades, né? E o que é possível? Eu acho que gerar um artigo de gestão, né, para quem está atuando é possível. Ele é importante para que se atualize estado da arte, enfim, né, e leve a Unicamp, né, e leve cada grande centro, né, como forma de divulgação, né. Então foi realmente uma grande dificuldade que nós tivemos, né, para procurar ali direcionar, né, esse fato, né. Esperamos que com a renovação isso se resolva, né. Mas eu acho que é uma atuação muito importante que vocês estão fazendo de procurar separar, né. Eu sou bem favorável
tanto essas bolsas que incentivem, né, os pós-docs, né, mas que as atividades ficam realmente, né, bem seletivas, né, selecionadas, né, o que se deva a cada um fazer. Então, agora colocando gestores, né, eu acho que isso vai trazer pontos bem positivos. Então, eu parabenizo, e isso até nos alivia, né, porque é uma situação bastante difícil, que você tem ali deliberações a serem cumpridas, né, tem toda uma comissão, e como resolver a situação quando o que era esperado não é cumprido, né? Então, eu realmente eu parabenizo e fico feliz por essa preocupação de vocês. Obrigada, Júlio, né? Obrigada, Júlio. Eu acho que só falar uma coisa que me passa pela cabeça é que esse gestor, esse pós-doc que ficar, ele vai poder fazer a ponte e talvez se dedicar à confecção desse artigo e auxiliando, ao mesmo tempo, auxiliando esses novos gestores a encontrar caminhos mais adequados. Porque entre todos os 85, nós encontramos pelo menos uns 10 que trabalharam realmente da forma como a gente tinha expectativa. Então, se esses 10 puderem nos ajudar, né, a estabelecer o fluxo adequado para esses gestores aqui, eu já fico contente. Aí a gente já obteve algum resultado positivo. Aqui, né? Boa tarde a todos, eu sou Diogo, professor da Faculdade de Ciências Aplicadas FCA de Limeira. Assim como o professor Júlio, concordo que é uma medida acertada, porque havia essa confusão, né? Acho que até pela própria terminologia, né? O uso do nome pós-doc gera algum tipo de confusão na questão das atribuições. Mas a minha questão é mais uma dúvida que eu não consegui compreender muito bem. Esses 8 gerentes, então, previstos, eles vão ser... A função deles é para grandes centros de pesquisas, enfim, mas em algum momento eu entendi que eles poderiam também apoiar grandes projetos. Nesta primeira fase, então, pelo que eu entendi, grandes projetos que não são de grandes dos centros de pesquisa não seriam apoiados por esses 8 profissionais. Então, se alguma unidade, sem contar o convênio, né, obviamente, mas pensando aí em grandes projetos, INEP, enfim, que a unidade ganhou, que não está vinculada a um grande centro, também teria apoio desses 8 gerentes nessa primeira leva, ou como seria essa relação? A gente ainda está desenhando esse início, né? Não sei te dizer de imediato, eu só acho que abriria muito o leque, talvez a gente se perca aí ao implementar isso. Então a gente pode pensar num cronograma de começar pelos grandes centros e colocar um período de expectativa para iniciar também junto aos temáticos e tudo mais, tá? Só para não sobrecarregar a equipe logo na chegada. Tá? Mas a gente divulga esse cronograma assim que a gente tiver. Legal, obrigado. A Cláudia. Bem, boa tarde a todos. Sou Cláudia Cavalieri da FEF. Na FEF a gente tem um centro só, ele é recente, então a gente não tem o pós-doc para essa função. Provavelmente a gente vai pegar para o próximo, né? Porque ainda nós estamos em processo de implementação. Mas eu parabenizo a PRP por essa iniciativa. Primeiro, que eu acho que é uma confusão com relação ao termo, né? Pós-doc com gestão do projeto, isso cria realmente um problema. Como cria também aquela da pós-doc para dar aula, né? Então a gente tem categorias diferentes de pós-doc que a gente acabou aprovando para auxiliar em alguns momentos, mas isso ficar no mesmo lugar, a gente tem categorias diferentes de pós-doc. Então, isso é ruim. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é porque a gente capacita, institucionaliza o processo. Isso é muito bom, porque diminui essa questão da rotatividade, o bolsista é nuvem passageira, se ele arrumar um emprego, ele vai largar no meio do processo, enquanto que um funcionário não, ele é contratado para isso. Então, eu acho eu sou muito favorável a essa questão. Mas tem pontos negativos, né? Acho que o primeiro deles, eu até pensei que o colega da FCA fosse falar, mas a dificuldade, por exemplo, com outros campi, né? Porque se a gente tem um pós-doc lá na FOP em Piracicaba, se a gente tem em Limeira, isso
aproxima e mitiga os problemas do distanciamento com relação ao escritório. Né? Vocês pensaram, né, nessas situações, talvez, de descentralizar? Estou pensando alto aqui, porque é uma coisa que eu não estava participando, eu estou assumindo agora a coordenação de pesquisa. Tá? Logicamente que é a primeira etapa, vocês vão iniciar, como você acabou de falar, da questão dos grandes centros, que têm maiores financiamentos, maior dificuldade de gestão mesmo do processo, mas a segunda etapa de implantação é atender projetos menores. E isso é uma grande dificuldade, né? Tem áreas que tradicionalmente tem poucos grandes projetos, né? Tem o varejo, um monte de pequenos projetos. E na universidade a gente tem tendência a ajudar os grandes, e os pequenos ficam meio que à deriva, tanto nos editais de compra, né, de pessoal, e os pequenos projetos ficam ali. A educação física, ela conseguiu esse via FAPESP, mas não é muito comum, você não tem CEPIDs na área de educação. Né? Espero que um dia venha a ter, né? Que é uma área que vem crescendo pós-pandemia. Mas tem uma necessidade enorme de apoio para pequenos projetos. E a gente fica acaba gerenciando a gente mesmo, com um funcionário, muitas vezes, sem capacidade. Então, assim, colocar isso como uma etapa seguinte na implementação, acho que ajudará uma grande parcela que fica fora dessa situação. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, pelo apoio. É lógico que a gente vai ter que ter uma discussão contínua a respeito dessas implementações, mas o primeiro ponto, assim, que talvez eu te diria de imediato, é que os diretores têm que enxergar essa situação, primeiro, né? Entre a PRP e vocês, coordenadores, existe um diretor. E o diretor é responsável pelo escritório de apoio da unidade. A unidade não tem. Pois precisa certificar. Então, esse trabalho mais de projetos pequenos, a própria unidade tem que construir um espaço para que efetivamente essa ajuda, esse apoio do funcionário qualificado seja interna. A gente não vai conseguir cobrir vocês direto, o pesquisador, né? Tem que passar pelo escritório de apoio da unidade. Então, tem unidades que criaram faz 1 ano o escritório de apoio, tem unidade que já tem 10 anos, tem 15 anos. Então, eu acho que tem que ter essa visão de vocês também, o quanto exigir do diretor para que tenha uma unidade e que essa unidade possa trabalhar junto com a gente. Se não tiver, se tiver um funcionário só, não é um dos meus 8 que vai cobrir esse problema, entendeu? Então, a gente tem que ter esse trabalho. Tem várias unidades que nem tinham coordenação de pesquisa, ia tudo para coordenação de extensão. Aí começou a dividir. Na hora que dividiu, virou uma confusão danada, porque tem unidade que o convênio sai pela extensão, tem unidade que sai pela pesquisa, tem unidade que um fica esperando o outro, não sai por nenhum lugar, e aí a gente percebe que perdeu o projeto por causa disso. Então, é isso que não pode mais acontecer. No tamanho da Unicamp, é imperdoável que isso aconteça. Então, o diretor tem que estar muito envolvido com essa reestruturação. Carinha dela. Olá, colegas. Minha voz está meio ruim. Vou tentar falar aqui. Bom, eu sou o Gustavo Dolbeck, da Engenharia Química, né? Esse problema dos PPPDGs a gente viu bem de perto, né? Questão de rotatividade e tudo mais. Então, realmente é uma iniciativa interessante. E, nesse sentido, eu não sei se já existe algum tipo de conversa ou de ideias para tentar implementar ferramentas que pudessem ser mais padronizadas no sentido de coletar as informações e ter um repositório de informações meio que universalizado, porque acho que essa que é uma dificuldade muito grande, né? Porque se a gente consegue capilarizar isso para todas as pessoas que estão atuando ali no projeto de pesquisa, fica muito mais fácil depois você extrair as informações, inclusive para auxiliar a montagem de relatórios e coisas desse tipo, né?
Então, de maneira que até as pessoas envolvidas enxerguem um benefício de, puxa, essa é uma ferramenta que vale a pena. Então, de repente, até a experiência dos 10 pesquisadores aí que tiveram, né, o sucesso aí de implementar, possa ser até um V0 nesse sentido, né? E acho que realmente traz uma profissionalidade muito maior para a universidade, né? Acho que eu já tentei várias ferramentas, todas funcionam muito, muito bem, mas sempre tem um ponto fraco, convencer as pessoas a usar. Então... Obrigado, Gustavo. A gente está pensando nisso, é um ponto realmente importante de ter padronização no acesso aos dados daquilo que a gente produz e no gerenciamento. E a gente ainda não definiu exatamente qual a ferramenta que vai ser utilizada, mas dentro da própria Unicamp existem ferramentas que são boas. Por exemplo, a equipe do NIP desenvolveu um software para acompanhamento de projetos que ganhou o prêmio PAEP em 2024, que os centros que estão utilizando dão um feedback muito bom. Então, entender quais são as vantagens, as desvantagens, as fraquezas, aquilo que poderia ser contornado com alguma outra ferramenta, é o que a gente está vai fazer para implementar junto com esses funcionários. Que a ideia é que eles façam tudo da mesma forma, né? E aí, se no mundo ideal, demonstrando que é possível fazer isso, que essas ferramentas funcionam, que está dando um benefício, talvez levar isso às unidades para que a gente padronize em toda a universidade, porque esse problema que você está falando a gente nota recorrentemente na universidade, de que se a gente precisar de um dado qualquer, os números vão vir diferentes, porque todo mundo usa uma base distinta. Então a gente gostaria muito que isso ficasse padronizado. Marco? Boa tarde. Marco Vinolo, do Instituto de Biologia. Bom, eu acho que existe um problema na terminologia, né? Foi comentado aqui pela Cláudia e eu gostaria de ressaltar isso, né? Tanto para essa atuação, né, de gestor, quanto para a atuação na área de ensino. Eu acho que a terminologia não está correta e isso gera confusões e distorções. Mas, dito isso, eu sou um dos coordenadores de grandes centros e eu tenho uma pós-doutoranda que atua como gestora nesse centro, e a gente tem ficado muito feliz com a atuação dela, e tem sido uma atuação muito voltada mesmo à gestão, e eu acho que em linha com o que estava proposto dentro do edital. Mas eu entendo que existem alguns potenciais problemas com isso, inclusive, como foi comentado aqui, das cobranças que a gente espera dos pós-doutorandos no caminho, normalmente, né? E aí, minha sugestão, primeiro, seria que a gente fizesse reuniões, se possível, semestrais, para que ouvisse as experiências dos gestores dos outros centros e pudesse, em determinadas situações, harmonizar as atividades, porque isso facilitaria bastante o ponto de vista dos centros, né? Entender melhor as atuações e otimizar o envolvimento dessas pessoas dentro dos centros. E a outra coisa que eu gostaria de comentar, assim, me preocupa bastante essa redução, porque a gente está falando não só de 50% de redução desse apoio, né? A gente está falando mais do que isso, porque existem várias propostas que estão em análise de grandes centros, incluindo CEPIDs e outros, e que, seguindo essa linha, elas não vão ser atendidas, né? E isso eu acho, e eu posso dizer porque eu estou vivenciando isso, faz muita diferença para o dia a dia e para o caminho do centro, né, da integração dos pesquisadores dentro de um centro. Obrigado. Marco, começando pela sua última pergunta, quer dizer, no mesmo jeito que tem CEPID entrando, já tem CEPID saindo. Tá? Então, a gente está atingindo um certo equilíbrio que esse número não vai passar muito de 50. Tá? Então, o que a gente pretende realmente é manter pelo menos um em cada grande centro
E outra coisa que talvez eu tenha me expressado mal, assim, nós vamos até junho do ano que vem, são as renovações. Então, quem já usufruiu os 2 anos vai ter até junho. Mas quem implementou efetivamente, por exemplo, no início desse ano, ainda vai ter 2 anos, tá? Ninguém vai cortar a bolsa antes de 24 meses, só as renovações é que estão sendo diminuídas, tá certo? Então vai ter tempo para todo mundo se estruturar, os novos CEPIDs que entrarem vão ter acesso a pelo menos um, e a gente vai ajustando, esses 6 milhões também não é cravado, a gente pode deixar uma folguinha para admitir os que estão entrando, mas sabendo que tem alguns que já estão saindo e que estão perdendo também essa pessoa, né? E a outra pergunta era? Da nomenclatura. Harmonização das atividades, reuniões Então. periódicas. Então, na verdade, quando eu assumi, essas reuniões já estavam sendo feitas pela professora Marilda, não sei se você se lembra, só que as reuniões nunca foram obrigatórias, a gente achava que, por bem que não fosse obrigatória. E a adesão era mínima. A gente via mais, assim, alguns grandes centros tinham como gestores de inovação professores da própria Unicamp. A gente via professores da própria Unicamp participando mais do que os pós-docs. O que para mim eu não acho ruim, mas, poxa, se a gente está fazendo um programa de pós-doc dando essa oportunidade, e a gente percebia um número reduzidíssimo desses pós-docs. Mas por quê? Porque tinha a ver com o perfil da contratação dele. Eram temas que não eram afeitos ao doutorado dele, então ele não tinha interesse em participar. E aí que a gente detectou, mas espera aí, por que não estão aparecendo? Aí você vai ver o perfil, a pessoa não está interessada naquilo que você está oferecendo. Então, mas, claro, a gente vai retomar isso. A Inova, na parte de inovação, ela está com um programa de trilha do conhecimento que está sendo repetidamente oferecido. Então, tem algumas coisas já fixas que podem ser bem aproveitadas. Tá? Só complementando, Marco, em alguns casos, assim, a gente tem que admitir, fazer uma autoavaliação, autocrítica, que em alguns casos a gente ofereceu uma solução para um problema que não existia nos centros. Então, às vezes o pós-doc não atendia aquela demanda que eles tinham. Eles tinham uma demanda realmente administrativa e não era isso esperado pelo programa, e criou-se esse desalinho do entendimento do que cada um deveria fazer. E mesmo assim, dentro de alguns centros, a gente notou, por exemplo, os pós-docs de inovação, aqueles que interagiam mais com a Inova, sei que isso parece óbvio, né? Mas alguns não interagiam próximo à Inova. Então, aquilo que eles entregaram foi abaixo do esperado. Talvez não tenha agregado muito ao próprio centro. Outro tipo de feedback que nós recebemos foi os bolsistas de difusão, que quando não tinha bolsistas de jornalismo científico vinculado ao projeto, eles ficavam soltos, e a demanda era enorme para que eles ficassem alimentando redes sociais ou fazendo divulgação de forma solta para atender a demanda de todo mundo. Então existia uma dificuldade muito grande. Já em outros casos, no qual o pós-doc de difusão estava vinculado a um grande centro que tinha uma equipe de jornalismo científico, isso andou muito bem, porque ele conseguiu estudar aquilo que estava sendo feito por esses jornalistas e otimizar a forma e o tipo de divulgação do que era produzido no centro. Então, para alguns funcionaram bem, para outros funcionaram mal, e aí, devido a esse fator, esse caráter heterogêneo dos centros. Guilherme, da Faculdade de Educação, eu realmente estava pensando aqui se falaria ou não, né? Mas agora você tocou num assunto que é bem interessante, porque como na Faculdade de Educação a gente tem tanto a CPDC quanto a comunicação institucional,
a gente está vendo a importância dessa relação, né? Quando você tem um grande projeto de pesquisa, né, um programa que de uma certa maneira está sendo desenvolvido no âmbito da faculdade, a importância dessa relação de os resultados que chegam ao CPDC, como que isso é divulgado. E aí, como na CPDC não tem, né, um profissional de jornalismo, a comunicação institucional tem, que a gente conseguiu um pós-doc, né, via a construção do projeto pela própria CPDC, como que é importante isso, né, essa relação que você vai construindo. Então, um centro como esse, acho que realmente ajuda. E aí, quando a professora comentou, né, planejar, executar, controlar e encerrar, como que essa expertise do centro pode também ajudar os centros, né, CPDCs de cada unidade, porque eu acho que é importante a gente também ir aprendendo como é que isso acontece com diferentes instâncias. Eu queria colocar uma questão, que não sei se é nesse contexto mesmo, porque no caso da Faculdade de Educação, a gente tem tentado, né, participar de diferentes centros como esse que a Faculdade de Educação Física participou, né? Foi um projeto FAPESP, né? E aí eles sugerem, né, fazer um centro também. Como que é difícil essa relação, principalmente com os financiadores que são entidades públicas, como os governos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. E aí não sei se, no caso do âmbito da pesquisa, vocês têm algo que poderia favorecer isso. Porque o que a gente percebeu? Na Faculdade de Educação é diferente a gente ter essa relação com grandes empresas, mas os nossos maiores financiadores são centros de secretarias de educação, entendeu? E isso é muito difícil, esse trâmite, porque junto com o projeto de pesquisa vem um termo de convênio, né? E isso é delicado, né? Porque muitas vezes a coisa acontece, né? A palavra-chave aqui é a nossa PG e a PG deles, né? Não sei se vocês têm alguma expertise que poderiam favorecer isso, algum diálogo com a própria Procuradoria-Geral aqui da Unicamp, né? Que pudesse favorecer, porque isso tem atrapalhado de uma maneira bastante intensa, né? A gente perdeu 2 projetos de pesquisa por conta dessa interveniência. Do projeto de pesquisa está vinculado a um termo de convênio, a um convênio entre 2 entidades públicas, né? Não sei se não sei se era essa instância mesmo, mas é isso que a gente queria colocar. Obrigado pelo apontamento. Realmente, as situações que envolvem as PGs não é exclusiva a da Unicamp, é de empresa também, assim. Então, toda a comunicação jurídica, todo o trâmite jurídico em qualquer tipo de instituição tende a ser mais... não vai na velocidade no qual a gente gostaria que ele fosse. Mas a Unicamp, como um todo, entende que a gente pode e precisa otimizar a tramitação dos convênios. Tem várias instâncias estão atuando de forma conjunta para tentar melhorar isso do ponto de vista de tramitação dentro da universidade. A gente espera que no futuro próximo tenha notícias boas para vocês. E um outro ponto que eu acho importante mencionar, no início do ano nós passamos um documento para que vocês discutissem na unidade de vocês, assim, como vocês se enxergam, para onde vocês querem ir, quais são limitações, que uma ideia, um dos objetivos é que a gente consiga entender quais são demandas que existem na unidade de vocês, porque nem tudo chega a PRP. Então, por exemplo, se esse tipo de situação é recorrente, seria interessante, se precisa de uma atuação institucional, para um suporte diferenciado para ajudar nesse tipo para encontrar essa solução, talvez a gente não vá conseguir fazer sozinho, mas a gente pode triangular isso com outras instâncias e ajudar vocês a fazerem isso. Mas é importante que esse tipo de demanda institucional chegue
até a gente, para que a gente tenha conhecimento e tente ajudar. Várias vezes, esse eventual desamparo que o pesquisador sente, ele acontece porque a gente também não sabe da situação, a gente não tem como ajudar porque não chega a nosso conhecimento. Então, tendo essas demandas, a gente está sempre disposto a ajudar vocês aqui. Mas de qualquer forma, eu volto a dizer que no início desse ano, né, o Caio chamou todos os ATs de pesquisa e acho que os coordenadores também, não sei, para assistirem. Foram três reuniões seguidas a respeito de convênio. E uma delas, a PG veio falar. Então, a PG também tem a expectativa de que os projetos cheguem mais redondos, que os convênios cheguem mais redondos. E nos pediram ajuda. Falaram, nós temos a expectativa que o Grant Office seja o padronizador dos convênios para que cheguem mais redondos e a gente possa agilizar. Então, a gente falou, então você vem até nós e faça uma apresentação. E nessa apresentação, eu não estava, mas os meus assessores me relataram que vários ATs de pesquisas falaram, puxa, essa apresentação vale ouro, isso aqui é um tesouro, porque os procuradores, a doutora Veridiana e o doutor Kim, foram lá, esmiuçaram, responderam várias perguntas, tiraram várias dúvidas, isso ficou gravado e foi muito positivo o feedback que as pessoas falaram, mas eu nunca fiz assim, não, mas pois esse é o jeito certo de fazer. Então foi uma orientação jurídica muito importante que ocorreu. Todas as unidades estavam? Não estavam. Então, a gente está trabalhando nesse sentido para resolver esse problema, sim, e conversando diretamente com a PG, no sentido de ter tramitações simplificadas, enfim. Então, como o Caio disse, nos tragam, que a gente tenta achar o jeito de agilizar as coisas. Leandro? Boa tarde. Eu gostaria de parabenizar e endossar eu acho que essa adequação, né, do Grant Office para a contratação dos 8 gerentes de projetos. Eu acho que muitas das preocupações dos colegas é que muitos dos aprendizados que a gente acaba tendo com os pós-docs de gestão, eles acabam indo embora quando o pós-doc termina seu ciclo, né? E tendo esses 8 gerentes, isso fica de memória e aprendizado. Então, muitas vezes, muitas das angústias que a gente pode ter nesses termos de cooperação entre instituições públicas, talvez a gente não resolva em 2027, mas fica de memória e de aprendizado lá para 2028 e 2029, né? E até o próprio aprendizado que vai ser gerado com esses 8 gerentes, a depender da complexidade do tamanho do CEPID, eles conseguem identificar lacunas no próprio CEPID, na estrutura organizacional, e falar, olha, talvez seja interessante direcionar alguns bolsistas, TTs ou pós-docs para essa área de difusão que ficou uma lacuna, ou para a parte de inovação, transferência de propriedade intelectual. Então, eu sinto que talvez para 2026, 2027 a gente não consiga resolver tudo, né? Mas que esse aprendizado, esse processo para 28, 29, com certeza vai ser algo muito mais sustentável, né? Que fique os aprendizados institucionalizados para a instituição, né? Muito obrigado. Leandro, realmente é essa ideia, né, que a gente possa se organizar para chegar nesses anos aí com uma coisa instituída, né, e corrigindo os rumos aí ao longo dessa implementação. Bom, acho que não precisamos votar, é expediente, né, mas então vamos para o segundo item de expediente. Caio, por gentileza, você fala um pouquinho sobre a plataforma institucional de espaços e equipamentos de pesquisa? Essa é outra iniciativa da PRP que nós julgamos que seja bastante interessante e importante para a universidade, que é criar uma plataforma no qual a gente possa acessar toda a infraestrutura que existe na universidade. Os equipamentos, espaços de pesquisa, espaços que são compartilhados. Idealmente tem um sistema padronizado de fazer a reserva, ou seja, novamente, dar visibilidade e facilitar o acesso da nossa infraestrutura aos nossos colegas. Então,
em conjunto com a DETIC, nós estamos trabalhando há um tempo já na criação dessa plataforma institucional. Trouxe um print da tela do site, o site já existe, ele só não está disponível porque a gente vai dar um treinamento nas unidades. Provavelmente já foi enviado uma mensagem às unidades para que indique pessoas que serão responsáveis por fazer a inserção dos dados no site. E nesse ponto tem algo que é bastante importante, que a gente precisa de padronização. Então, tem vários equipamentos que são comuns, mas cada pessoa chama de um jeito, e a gente olha a lista, tem uma lista enorme com o mesmo equipamento sendo chamado por nomes distintos. E para evitar isso, a gente fez uma classificação desses equipamentos e classificação de áreas. Ela está pronta, mas a gente precisa de voluntários para ajudar a validar isso, para que a gente tenha algo mais representativo para evitar erros, né? Ou evitar que alguma área não esteja coberta, ou algum tipo de classificação não esteja correta. Então, a gente recebeu no passado a lista dos equipamentos fornecidos pelas unidades, fizemos a classificação, está tudo lá no site. Então, se a gente quisesse lançar o site hoje, a gente conseguiria? Conseguiria. Só que é melhor fazer esse pente fino e avaliar adequadamente, ver se todos os equipamentos estão no local correto, porque a inserção de novos equipamentos precisará ser inserido em uma daquelas classificações, justamente para evitar que ele tenha nomes, o mesmo equipamento tenha nomes distintos. Então, se os nossos colegas, usuários ou detentores de equipamentos quiserem se prontificar ou indicar alguém da unidade para nos ajudar nisso, seria ótimo. Assim, acho que umas 5 pessoas estaria adequado. Então, eu vou antecipar aqui que eu acho que a biologia, a química e a física tem que ter um representante. Os outros fiquem à vontade. As engenharias. Aí, Caio. A biologia tem um gestor de multiusuários que tem feito esse tipo de serviço, né? Identificação, localização dos equipamentos, tem feito a categorização dos equipamentos e com certeza ela pode ajudar bastante nesse processo. Então pode contar com a gente. Só lembrando também que não é só equipamento, né, Caio? Espaços. Então, uma sala multimídia, um estúdio de gravação, enfim, tudo que for multiusuário, que for permitido o agendamento de qualquer pesquisador, né, tem que estar nesse site. Acervos. Então, é bastante amplo, né? Então, a gente... Oi, Perzan. Olá, boa tarde, Maria Laura da FCM. Eu posso indicar também um dos docentes que trabalha no nosso multiusuário e que poderia colaborar com certeza. Também. Excelente. Nada como ter voluntários. Então, assim, a gente quer fazer um movimento de cada vez mais ter, cada vez menos, aliás, ter equipamentos duplicados, né? Então, uma coisa que foi criada recentemente, acho que foi em junho, foi a rede de microscopia da Unicamp. Então, poxa vida, eu preciso de um microscópio de porte médio. Eu vou comprar, tem que ter ele fechado dentro do meu laboratório? Não, existe do vizinho ali, mas como é que eu sei onde ele está? Como é que eu acesso? Então, esse site, ele vai reunir essas informações. Por óbvio que a gente não vai obrigar ninguém a abrir o seu laboratório, não é isso. Mas, para aquilo que já está instituído como possível de ser usado externamente, que seja uma plataforma efetiva para encontrar isso aqui dentro.
A USP tem um sistema, e até nos convidou a estar dentro desse sistema também, mas a gente deu uma olhada e ele não tem uma efetividade muito boa. Claro que aparecem os equipamentos que tem ali, mas o acesso ali já não é muito adequado. Então a gente preferiu fazer uma coisa isolada, separada, e que a gente tivesse um pouquinho mais de controle dentro da Unicamp, né? Claro que vão ter falhas, mas a gente está começando aí, e a parte mais difícil realmente é essa catalogação, não efetivamente o desenvolvimento do sistema que está praticamente pronto. O problema está sendo o banco de dados. Mas está ótimo. Então, agradeço a todos, e a gente recebe o voluntariado aí também por e-mail, se alguém mais aparecer. Dando continuidade, tem alguns informes da PRP, antes de passar a palavra aos membros. Nós tínhamos ficado de discutir nessa reunião agora de agosto sobre a política institucional para o uso de animais em atividades de ensino e pesquisa, né? Nós apresentamos no expediente da última reunião, houve várias manifestações aqui e nós deixamos o tempo para que a gente recebesse as manifestações. E o que aconteceu é que o prazo que nós demos para receber as sugestões, ele acabou estourando e nós recebemos sugestões até sexta-feira da semana passada, quando a gente já tinha que colocar a pauta. Aí, por dois motivos. Por esse motivo, a gente não conseguiu consolidar as modificações em cima daquele documento inicial que foi feito por meio de um GT, a CEUA participou, vários representantes de biotérios e de unidades. Então, nós não conseguimos consolidar isso. E o segundo ponto é que nós tivemos também nessa reunião, na última reunião, o vice-coordenador da COSEM, que assumiu recentemente, o Marcos, ele é do CEMIB, e ele identificou alguns problemas relacionados, alguns desafios, vamos colocar assim, relacionados ao CEMIB figurar da forma como a gente previu. Então, e ele está de férias. Então, nós recuamos, vamos com calma para não fazer uma coisa precipitada, e a gente pretende consolidar e trazer esse documento, então, na CCP de outubro. Certo? Então, se mais alguém tiver alguma coisa a respeito dessa política para sugerir, a gente pede que o faça rapidamente, porque a gente vai começar a consolidar já na próxima semana. Outro informe que eu gostaria de fazer, que eu tenho feito sistematicamente também na CAD, CEP, no Consul, é a respeito da importação de itens de pesquisa, né? Eu estou repetindo como um mantra, e eu acho que isso vai entrar na cabeça de todos os pesquisadores. A Unicamp não parou de fazer importações, tá? Em momento algum. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem escutado falar, né, nas outras universidades, a Unicamp não parou de fazer essa importação, e eu não me canso de agradecer a DGA, a FUNCAMP e a própria PG, que achou soluções para que a gente viabilizasse essas importações, tá? E ao próprio FAEPEX também, que contribuiu pagando impostos num momento em que a gente não tinha a opção de fazer a importação sem pagar impostos. E quando que foi isso? Quando acabaram as cotas do CNPq do ano passado e nós não tínhamos ainda a solução definitiva. Então, isso ocorreu no segundo semestre de 2025. Nós pagamos os impostos para que a FUNCAMP não ficasse desamparada legalmente num futuro. E no início desse ano voltaram a ter as cotas do CNPq. E, ao mesmo tempo, a DGA se instrumentalizou de forma adequada. Então, as importações de grande porte acabaram vindo para a DGA, porque a DGA poderia operar com a imunidade tributária, independente da cota do CNPq. E, em junho, junto com a FAPESP, nós assinamos aquele convênio pelo qual a gente
criou um CNPJ filial da Unicamp. Isso foi uma proposta, um estudo da nossa PG, que foi colocado em prática, e junto com a Procuradoria da FAPESP, nós fizemos um convênio para que a FUNCAMP atue com procuração da Unicamp num CNPJ filial da Unicamp específico para receber verba FAPESP para importação. Então, isso foi um estudo conjunto, né, da nossa PG com a FAPESP. Desde o final do mandato do professor Tom Zé, nós conseguimos efetivar isso em junho. Então, esse convênio está em vigência. E a partir do momento que nós soubemos que isso ia dar certo, nós ativamos a DGA para que eles fizessem uma instrução normativa de regulamentação disso. Tá? Essa instrução normativa está sendo finalizada agora. Então, quais são os fluxos necessários, a procuração que tem que ser dada da Unicamp para a FUNCAMP, qual é o manual de procedimentos a seguir e também o desenvolvimento dos sistemas para que o sistema da FUNCAMP converse com o sistema da DGA. Tudo isso está em andamento. Então, apesar de ter sido assinado em junho, ele ainda está numa fase transitória de acomodação desses itens que eu falei, tá? Mas, de qualquer forma, a Unicamp não parou em momento algum de fazer essas importações e não vão sofrer interrupções de forma alguma. Nós estamos monitorando isso muito proximamente. Todo problema que ocorre, a gente está conseguindo reverter, e isso tem sido um desafio bastante interessante quando a gente percebe as pessoas trabalhando efetivamente em conjunto. E a gente gerenciando, as coisas andam, né? Então, é muito gratificante ver isso acontecer, né? Então, a gente tem ouvido falar em outras universidades que as coisas estão acontecendo, mas estão acontecendo de uma forma com insegurança jurídica muito grande. Então, nós temos uma grande federal fazendo um marketing muito grande de um tipo de procedimento que a UFSCar fazia já há 2 anos e parou de fazer porque a outra federal começou a divulgar muito fortemente e a Receita Federal começou a olhar mais de perto a questão. Então, às vezes o marketing atrapalha um pouquinho. Então, existia insegurança jurídica, enquanto estava tudo quieto, a UFSCar a fundação da UFSCar, desculpa, não é a própria universidade, a fundação ligada à UFSCar já vinha fazendo, mas parou de fazer justamente por causa de muito marketing. Então, a nossa fundação, desde o início, falou, não, tem insegurança jurídica, nós não vamos fazer dessa forma. Então, nós achamos um meio dela fazer, usando a imunidade tributária, sem usar cota, e estamos nos adaptando para que esse procedimento entre em vigor o mais rápido possível, antes que acabem também os 100 milhões de dólares que o CNPq colocou de aporte adicional no início de julho, aliás. Então, a gente está trabalhando para fazer as coisas funcionarem, mas, de qualquer forma, não vai parar. E se for necessário, em um ou outro caso, a gente tem reserva do FAEPEX para colocar e pagar os impostos. Mas não pretendemos fazer isso. Está tudo caminhando de forma adequada. Um outro informe que eu gostaria de dar é sobre o programa Fulbright Scholar. Aí, Caio, você tem mais informações, né? Por favor. Esta chamada ela já foi divulgada no passado via o Grant Office, mas a gente quer reforçar para que vocês estimulem os colegas de vocês nas suas unidades a submeterem, porque é um programa interessante no qual esse programa vai pagar a bolsa para que pesquisadores americanos venham ao Brasil. Então eu acho que pode ser uma oportunidade de ter o fluxo contrário àquele que nós normalmente fazemos, que é de ir para lá, né? É só para divulgar mesmo, reforçar que seria interessante ter submissões por parte do nosso corpo docente e dos pesquisadores da Unicamp.
Obrigada, Caio. O próximo informe é com a professora Marlise, a respeito da Reunião Nacional de Representantes de Iniciação Científica. Como a maioria já sabe, a professora Marlise é a responsável dentro da Unicamp pelo programa PIBIC. Então, dessa forma, ela, junto com a nossa coordenação do PIBIC, participaram de várias reuniões online e depois uma reunião presencial que ocorreu, um workshop presencial que ocorreu dia 10 e 11 de agosto em São Paulo. Marlise, por gentileza. Boa tarde a todos. Essa reunião nacional, ela não acontecia desde 2018, né? Desculpa. Essa reunião nacional não acontecia há bastante tempo, né? Desde 2018 e foi retomada. Então, porque existem assimetrias regionais e mesmo na mesma região foram feitas reuniões online, preliminares, preparatórias, para discutir a resolução normativa de novembro do ano passado, para novas adequações ao programa. Cada reunião fez um relatório consolidado e esses relatórios foram apresentados e discutidos nesses dias. O que é importante ressaltar é que o programa, da forma como vinha sendo conduzido na Unicamp, ele tem vários bons exemplos, boas práticas, e a gente ajudou na condução das discussões feitas. Então, assim, para o programa em andamento não muda muito, tem algumas novas iniciativas que poderão ser incluídas no próximo ciclo, nos editais, principalmente em relação aos avaliadores externos, que foi uma das demandas, né? Mas elas serão implementadas aos poucos. Foi bastante interessante de ver assim a diversidade de experiências, e algumas experiências a gente pode incluir, que são fáceis de incluir. E também foi uma comemoração dos 75 anos do CNPq. A gente teve a presença do presidente, o professor Olival Freire, a ministra do MCTI, então foi bastante interessante, bastante rico. É isso. Sim, desculpa. E uma das estudantes recebeu uma menção honrosa, né, um destaque de iniciação científica e tecnológica, que foi a Larissa Marques Suardi, orientada pela professora Daniele Cassada, da FENF. Então, sim. Marilise, essa reunião era tradicional, né? Pena que faz tempo que não tenho, participei algumas vezes. E foi falado alguma coisa sobre essa questão do programa PIBIC, de colocar cursos online em EAD, de boas práticas? Porque a diretora científica do CNPq, em uma das reuniões que eu estava em Brasília, falou que estava em processo já de pensar na atribuição da bolsa, essa questão das boas práticas, que é uma preocupação. Lá na CIP, eu estou na CIP desde o nascedouro do GT, né, da CIP, a gente até está entre uma das demandas propor que os novos bolsistas façam um curso em EAD e depois uma provinha de capacitação, né, antes dele começar a bolsa. E foi ao encontro da fala da nova diretora. Então, talvez a gente pudesse colocar na nossa agenda, né? Quando tem a demanda que vem da PRP, aí a gente tem que andar, né? Porque senão o cotidiano nos engole, não é verdade? Talvez a gente pudesse pensar, né, e falar com o Jacques, da gente começar a pensar nessa possibilidade, até porque vai vir do CNPq e quando vier a gente vai ter que fazer meio que rápido. Se a gente já tiver preparado, eu acho que vai ser uma boa. Essa capacitação, esse nivelamento básico, o entendimento do que é os chaves das boas práticas, né? Porque é um local onde nasce, né, algum dos problemas, né? Inclusive sobre a questão da produção científica, da autoria, do plágio, do IA e seus limites. Acho que tem coisas no cotidiano hoje para um jovem, né, que está entrando
na pesquisa, eu acho que seria importante a gente trabalhar, né? Quando ele entra no sistema. Sim, é uma ótima sugestão e a gente já Anota tem aí. vindo Fala, discutindo isso. conversa com o Jacques, acho que é uma boa a gente colocar na agenda. Tá ok. Nesse sentido, na semana passada, amanhã a gente vai ter, o professor Jacques, na unidade, começou uma série de 4 palestras bem básicas, né? De nivelamento mesmo, e a gente foi semana passada, alunos de graduação, pós-graduações e docentes presentes, né? Mas esse nivelamento de uma capacitação que poderia ser feito de uma forma EAD é bem-vindo pelo tamanho do programa da Unicamp. Então, é algo a ser discutido. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado pelas informações. Só uma informação que não ficou muito claro para mim. Você mencionou sobre uma transição para avaliadores externos. Isso seria... É uma demanda de exigência para avaliadores externos. Então, assim, antes era como se fosse facultativo, né? E existe um grande problema. Eu não sei se alguém de vocês, bolsista PQ ou DT, era como se fosse mandatório, preferencial que tivesse. Existe um formulário que não é atualizado há décadas, né? E que dá bastante problema quando a gente preenche por causa de senha. E aí foi essa uma discussão. Eu não sei se alguém de vocês já foi avaliador externo de algum programa. Eu já participei e é um desafio a gente conseguir fazer essa avaliação. E além disso, a transparência do que é avaliado, né? Então, essa é uma parte. E da forma como está redigida na nova resolução, ocorreram muitas dúvidas, que eu falei, as diversidades entre regiões e tamanhos de programa. O tamanho do programa da Unicamp é um dos maiores do país, certo? Mas existem unidades institucionais em que o número de bolsas são 2 bolsas. E aí, qual que é a logística de se ter avaliadores externos? Aí, algo que foi falado é que a gente, por ter diversidades de experiências, fazer como se fosse um intercâmbio e ter avaliadores de regiões distintas com experiências distintas, né? Isso, assim, foi discutido muito, nada foi implementado. Então, muitas coisas que o entendimento foi, do debate é que o que um programa faz e chama a atenção como uma boa prática, nesse caso também é dúbio, né, o que são boas práticas do programa, uma iniciativa que é singular. Ele serve de exemplo e foram alguns destaques que foram discutidos como uma orientação de que outros programas que não fazem isso, façam isso. Por exemplo, uma boa prática bastante falada, alardeada, quando a doutora Lucimar esteve aqui ano passado durante o Congresso de Iniciação, um exemplo era estimular apresentações em outra língua, né? Então, é algo que a gente tem que discutir e também tudo depende do tamanho, né? E pode ser implementado e a gente tem discutido com outras instituições como isso é feito, né? Então, no momento a gente não tem necessariamente uma indicação clara de ter que migrar para uma avaliação externa, mas isso pode ser considerado uma prática salutar dentro do processo de avaliação, é isso? Isso já existe. Existe o comitê avaliador externo. Para as premiações, isso. né? Então, num processo, ele tem desde a elaboração dos projetos, elaboração de relatórios e o congresso, vamos dizer, 3 momentos. Atualmente, o comitê externo atua mais como um papel de auditor, que é no final do processo, né? Então, um debate seria desde o início. Então, assim, é inviável, a depender do tamanho do programa, quando você tem 10 bolsas, quando você tem 1000 bolsas, e ter um comitê elaborado para avaliar tudo. Então, foi discutido também amostragens, mas assim, qual que é a orientação clara, a gente não recebeu. Foram discussões. E cada um, dentro dos programas e suas particularidades, vai fazer as adaptações, porque teve essa normativa e ela ainda está sendo aprimorada. Tá ótimo, obrigado.
Eu não sei se todos sabem, mas o ano passado a Unicamp ganhou o prêmio institucional, né, destaque na gestão do programa PIBIC. Então, como Marlise falou, a gente foi meio que ensinar também, né, como fazer. Nesse sentido, o que foi o diferencial quando a Unicamp foi a vencedora desse destaque foi o acompanhamento dos egressos, e que é, às vezes, uma forma simples. E isso, a gente teve 4 grupos de trabalho, e esse foi um dos grupos, assim, com bastante debates, assim, como fazer. E até a gente sugeriu, né, dizendo, olha, não existe o GoCaps agora, você pegar as informações, por que é que o CNPq não implementa uma via de fazer isso? Porque tudo é cadastrado por CPF. Então foram discutidos vários pontos ou várias coisas que poderiam ser melhoradas. E uma das informações que até o presidente, professor Olival, mencionou foi: tenham paciência com a plataforma integrada Carlos Chagas. A gente está estudando um modelo de implementação, mas porque é tudo muito manual, né? E isso é uma das grandes queixas dos grandes programas. Então, a gente está trabalhando numa implementação. Quando isso ocorrerá, não sabemos, mas são coisas que podemos aguardar que isso aconteça. Marlise, parabéns pela administração desse programa. Acho que parabéns para a equipe da Miriam Marcansola também, que está à frente do programa aí por 15 anos e é uma equipe perfeita. Assim, não tenho nem palavras para expressar a gratidão que a Unicamp tem que ter com essa equipe, né? Então, parabéns a toda a equipe pelo prêmio do ano passado. Esse ano nós não ganhamos porque não pudemos concorrer. Bom, mudando aqui para o Congresso de Iniciação Científica da Unicamp, né? Nós tivemos de novo recorde de projetos participantes, fomos para 1.723, vocês veem aí na tela um histórico, né, desde 2022, e é interessante ver o crescimento aí da área de humanidades, né? As outras áreas estão mais ou menos do mesmo tamanho, a artes cresceu um pouquinho, mas as humanas realmente teve um crescimento aí meio que se destacou das outras áreas. Mas, de qualquer forma, então, convidamos todos vocês a estarem presentes. Vai ser de 21 a 23 de outubro, lá no ginásio de esportes. Vamos ter algumas apresentações, algumas palestras, né, às 14 horas, e depois o sistema de pôster na sequência dentro do ginásio. Aí, informe-se, nós estamos com o edital FAEPEX de apoio a periódicos científicos eletrônicos da Unicamp. O professor Eduardo, meu terceiro assessor para a área de humanidades, ele está em um evento pela PRP, não pôde vir, então eu falo aqui em nome dele. Nesse ano a gente modificou um pouquinho o edital e conseguiu um aporte ampliado junto com a CGU. Então, a gente volta a falar das integrações. Não volta. A gente volta a falar das integrações que a gente está fazendo com as outras pró-reitorias e, inclusive, agora também com a coordenação geral da universidade, tá? Então, nós nos juntamos de forma que a gente conseguiu ter um aporte financeiro um pouco maior. Então, vai ser R$330 mil, que foi o dobro dos recursos oferecidos em 2025. E a ideia é apoiar a qualificação editorial e a manutenção, qualificação da qualificação do editorial. Então, a gente vai procurar evitar coisas de cotidiano. Então, a conversa que nós tivemos com esses periódicos da Unicamp, esses periódicos eletrônicos, é que a gente quer impulsionar, não manter. Então, que o FAEPEX não seria o instrumento financiador do dia a dia deles, mas que seria um aporte para ter essa qualificação editorial modificada, né? Então,
é isso, está aberto. E o último informe da nossa parte é o edital FIPEX da linha de extensão. Esse ano a gente modificou, né? Nós tínhamos na linha de extensão um edital que misturava algumas coisas. Como, por exemplo, vinda de professor visitante com realização de eventos científicos. Esse ano a gente separou e colocou um edital específico para a realização de eventos científicos. E eu não sei o que aconteceu, parece que todas as áreas resolveram fazer eventos grandes esse ano. Foi assim um absurdo a demanda que a gente teve. Né? Então, várias pessoas ficaram descontentes num primeiro momento, porque a gente não sabia nem para onde correr, o cobertor estava muito curto. Então, nós conseguimos fazer um esforço e atender o maior número de recursos que entraram. Tá? Entraram muitos recursos de pesquisadores insatisfeitos. E aí a gente dobrou, né? A gente fez aí uma forma de conseguir dobrar o valor que a gente tinha reservado inicialmente. O resultado saiu ontem. Eu espero que tenha aliviado alguns docentes aí que não tinham recebido inicialmente. Eu peço desculpas, mas realmente foi quando a gente faz essa reserva, é baseado na demanda dos anos anteriores. E esse ano, assim, extrapolou qualquer curva que a gente tenha feito de previsão, tá? Mas já, então, liberamos ontem a informação dos recursos que foram deferidos, tá? Então, agradeço a paciência de todos aí em relação a isso. Bom, da nossa parte, acho que era isso que nós tínhamos que informar. E eu abro a palavra dos membros, se tiverem algum informe, algum questionamento, fiquem à vontade. Por favor, Diogo. Eu tenho duas perguntas, enfim, uma consideração e uma pergunta. A primeira delas, eu não sei se fui eu que acabei perdendo alguma informação, talvez isso tenha sido citado em algum momento, e talvez eu tenha me perdido, mas há alguma previsão sobre aquela nova plataforma do FIPEX, considerando as novas normas e o novo modelo de submissão? Porque a previsão era o primeiro semestre de 2026, né? Então, estamos em agosto, e aí me questionaram, e aí, na hora, eu fiquei na dúvida se fui eu que perdi essa informação ou se a gente não discutiu ela aqui. E a segunda, um pouco mais delicada, há uma certa preocupação na minha unidade com a nova recomendação da prestação de contas da FAPESP, em que ela solicita 15 dias para a inserção do documento fiscal para cada uso de despesa. E a preocupação, ela aumenta principalmente pelo momento que a gente vai viver de transformação da gestão dos projetos FAPESP indo para a FUNCAMP. Uma experiência que a gente tem na FCA, e às vezes não muito agradável, é que o pessoal da FUNCAMP, em alguns momentos, eles justificam alguma dificuldade ou demora como estamos nos adaptando, tenham paciência. E aí eu gostaria de saber se a gente vai conseguir se precaver para todas essas mudanças para a FUNCAMP, porque talvez seja um pouco difícil contar com a paciência de todos, em especial de gestores de grandes projetos que vão ter seus projetos aprovados, enfim, vão querer utilizar esses recursos e com essas novas normas, em especial essa que é bastante preocupante, ao meu ver, da inserção de 15 dias apenas para a inserção do documento fiscal dentro da plataforma. E eu queria saber, então, como que está, ter um pouco mais de detalhe desse preparo da FUNCAMP para esse momento. Obrigado. Diogo, você me deixou meio confuso a respeito disso, porque eu ainda... não, imagina, você não perdeu nada, não, é que talvez as coisas não estejam claras, mas pela última conversa que eu tive com algumas pessoas da FUNCAMP, eu tinha entendido, você está falando 15 dias a partir do momento da liberação da verba, é isso? Então, mas quando a Unicamp estiver na interveniência, ela vai ter um cronograma de desembolso que independe do momento da compra. Então, por isso que eu fiquei confusa, entendeu?
não sei se você já teve projeto FINEP, mas existe um cronograma de desembolso. Você recebe um bolo no início do ano e você executa durante o ano. Depois você recebe outra parte desse bolo no início do próximo ano. Então você faz um cronograma de desembolsos e o dinheiro entra por lotes. Não como é hoje, que o docente pede a liberação para fazer aquela determinada compra. Então esse processo vai mudar. Tá? Seja tão acentuado assim, porque como todo o sistema vai mudar, então eu posso tranquilizar um pouco meus colegas nesse sentido. Mas eu preciso confirmar essa informação, tá? É que como isso entrou agora, é bem recente, né? Mas talvez, de fato, seja pensando nessa gestão individual do processo e talvez... Talvez seja até para forçar o pesquisador a mudar para interveniência. Porque a gente tem isso também, né? A gente está fazendo um controle rigoroso de quem está pedindo a alteração, a gente pede... calma, porque ao acompanhar a FUNCAMP, a gente está meio que medindo a capacidade dela para a gente fazer as migrações, né? Mas a ideia da FAPESP é realmente pressionar para que todo mundo vá para a interveniência, né? Então talvez seja um mecanismo aí de fazer isso, né? E a respeito do novo sistema, eu não sei dizer do sistema, eu vou pedir para o Caio, mas antes dele falar... existe uma certa confusão, Diogo, entre a expectativa do funcionamento do novo sistema entrar novas modalidades que a gente tinha oferecido. Só que essas novas modalidades, se elas estivessem dependendo só do sistema, eu já teria resolvido. O problema é que no final do ano, ao votar o orçamento de 2026, nós não tivemos perna para aportar verba naquele planejamento que a gente tinha feito. Então, na verdade, não é o novo sistema que está brecando esse novo financiamento, mas sim o momento orçamentário que nós tivemos que dar um passo atrás e não liberar aquele novo PIND que a gente tinha proposto. Tá? Em relação ao sistema, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, nós temos reuniões com a DTIC. Então, você consegue encontrar metade da PRP na salinha fazendo essa reunião. Quando nós iniciamos, parecia que ia ser mais fácil, e depois a gente quis integrar várias coisas, facilitar, tornar o sistema mais fluido, tanto para quem usa, para o usuário, quanto para quem gerencia. Eu posso dizer que é um dos piores sistemas que se tem para se trabalhar, é o sistema do FIPEX, do nosso ponto de vista. É muito difícil, ele é muito engessado, e a gente tem trabalhado toda semana, a gente vai a gente já apresentou uma demanda à DTIC, a DTIC resolve ou prepara uma solução, a gente avalia, vai validando, e esse processo, eu acho bem importante de mencionar que ele não está centralizado assim, só nos assessores. A equipe da PRP, a Miriam do PIBIC, a Flávia do FIPEX, o Rinaldo, tem tido uma atuação constante e impressionante para fazer a detecção de problemas, avaliar todos os pontos que estão sendo detectados. É impressionante o cuidado que a equipe tem tido para que esse sistema fique o mais adequado possível para a comunidade. A gente espera que ele saia antes. Eu fui um dos que mais cobrei a DTIC para atender esse cronograma, mas também fui um dos que falou assim, não adianta a gente lançar algo e estar cheio de problemas e matar uma boa ideia na saída, né? Então vamos esperar e lançar algo bem feito, com o mínimo possível de problemas, do que atropelar etapas e colocar um sistema não tão bom no ar. Professora, só uma dúvida nessa. Obrigado, Caio, professora Ana. Nessa questão da
questão orçamentária, enfim, da nova proposta, também está incluída um contingenciamento da proposta de liberação dos 8 mil vinculada aos 16 pré-aprovados e também a questão do uso desburocratizado, não sei, essa palavra é ruim, mas o uso, flexibilização do uso também está nesse lote contingenciado ou não? Não, não está. E uma outra coisa, assim, em relação ao uso da cota anual, nós somos, apesar do sistema não permitir, a equipe é bem flexível em relação às solicitações que chegam dos docentes. Então, não tem sido um problema a fazer a migração do recurso de uma rubrica para outra. Só que ela é feita de forma manual. Vocês encaminham para o FIPEX, o FIPEX encaminha para um assessor, o assessor valida, isso volta para a secretaria, que valida de novo, e volta para a gente valida a validação e libera. Então, mas a gente faz isso. Não tem sido um problema. Cláudia? Com relação à iniciação científica, o edital de 2026, eu gostaria de saber, com relação ao programa de iniciação científica voluntária, qual que é o motivo da gente ter limite de vagas para a iniciação científica voluntária, uma vez que não tem bolsa? São 100 vagas. Na verdade, a gente tem um limite de assessoria. A gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas darem parecer, e elas não dão, e a gente não consegue. Então, a gente está no limite máximo ali das assessorias que a gente tem. Foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu assumia. Mas por que a gente tem limite? Vamos aumentar esse limite? A gente realmente tem essa dificuldade. A gente espera, com o novo sistema do FIPEX, vai diminuir o número de pareceres que o FIPEX precisa. E a gente consegue, quem sabe, dar uma liberada para aumentar os assessores para o PIBIC. Outra coisa é que, para você usufruir do programa de iniciação científica voluntária, você tem que fazer a inscrição já no nascedouro. Isso é um problema, porque muitas vezes você faz achando que você vai conseguir bolsa, mas é lógico que a quantidade de pessoas que pede é maior do que a nossa cota, mesmo ela sendo uma das maiores do país, e sobram projetos bons, alunos bons, que neste momento acabam se perdendo. Tá? Minha sugestão já tem o parecer, já tem um aluno, já tem o projeto com mérito, por que não convidar esse aluno que teve aprovação, mas não tem bolsa, a fazer parte, converter isso numa iniciação científica voluntária? Seria, olha, infelizmente você não conseguiu, não atingiu a pontuação, etc. Mas estamos convidando você para entrar no programa de iniciação científica voluntária. Porque essa é uma situação que a gente acaba perdendo esse aluno. Então, é tão difícil a gente conseguir um bom aluno, né? Acontece muito no laboratório deles chegarem na universidade e não ter coeficiente de rendimento e não conseguir a bolsa, porque é um dos requisitos ter o coeficiente de rendimento, né? Aí eu convido ele, tá, mas fica aqui, tá, mas desaparece, né? E lá na FEF a gente perde muito para extensão, porque eles vão tudo para extensão, né? Então, eu não sei, é muito fácil fazer isso. Eu já fui coordenadora de iniciação científica em outra instituição e a gente convidava. E eu vou falar uma coisa para você, mais da metade fala assim, tá? Por quê? Porque ele já vai criando a história dele na iniciação científica, e além do que ele acaba entrando numa avaliação positiva na frente. Por quê? Porque ele já entra como uma renovação que não é, ele já tem uma experiência prévia, né? E isso também pontua para a universidade. Quanto mais alunos ficarem mais tempo, isso é um critério de avaliação institucional. Então, assim, pensem, outra agenda que eu estou colocando aqui, né, que vocês poderiam pensar nessa possibilidade. Obrigado, professora, pela sugestão. Um outro ponto, além dos pareceres, tem uma dificuldade na organização do espaço para fazer o congresso de iniciação científica. Talvez tem que aumentar os dias.
né? Mas esse é um dos pontos que são avaliados. Mas E é mais uma pena, né? Porque a gente acaba limitando por conta, né, de uma potencialidade que a gente acaba perdendo. E esse ano, o número de bolsistas que solicitaram o PIBIC voluntário foi menor do que o 100. Foi ali perto, não foi? Então, a gente não está bloqueando os bolsistas que fazem esse pedido. Porque Mas eu já recebi negativas em anos anteriores. Não recebi bolsa, pedi para converter, até hoje a resposta não veio. Entendeu? Tá. Então, assim, ela ultrapassou o limite da vaga, não nasceu lá no edital. Então, essa que a conversão, né, quando você não consegue, seria um caminho da gente aumentar, inclusive, o número de pessoas envolvidas na iniciação científica sem bolsa, sem esforço institucional. Eu acho que é uma boa. Pensem nisso, acho que nessa plataforma nova, talvez a gente consiga fazer isso, né? Vocês precisam terminar a plataforma, aí ele clica lá e fala assim, ó, não tenho bolsa, mas eu quero ser voluntário. Ele já assina um termo de outorga, tem relatório, tem etc. Não. Tá? Agradeço as sugestões, professora. A gente discutirá. Existe esse problema de logística que tanto as análises dos projetos e pareceres quanto o espaço. Mas a gente pode estudar alternativas. Muito obrigada. E não é o CR que é avaliado, é o CRP relativo dos alunos versus a turma deles. Tá? Só para poder complementar, já que vai haver uma reflexão, né? Tinha uma questão que eu tinha levantado há certo tempo, e recebi várias justificativas de por que isso não era feito mais dessa forma, mas vou relembrar e se encaixar nessa nova reflexão, que um ponto que foi levantado na FEA com muita quase insatisfação foi quando teve a mudança do fluxo contínuo da iniciação científica voluntária para ter que respeitar o calendário do edital, porque em um certo momento a gente tinha um fluxo contínuo para isso, e um dos pontos que foi levantado foi justamente pensando. Bom, eu não sei exatamente como isso está em todas as unidades, mas a gente tem um ponto lá para a graduação da parte de extensão científica. Então, trabalhos equivalentes à iniciação científica acabam entrando um pouco nesse contexto, e isso acaba não necessariamente estando dentro do calendário dos editais. Eu já tinha levantado esse ponto, a gente já tinha conversado, vocês já tinham me dado as demandas, as informações de por que isso não era feito mais dessa forma, mas estou relembrando, vai que se encaixa nessa nova discussão, isso consegue ser contemplado. Obrigado. Já anotei aqui para a gente discutir, tá? Então a gente, depois de fazer as reflexões, a gente faz a devolutiva. Obrigada. Mais algum informe? Então, agradeço a atenção de vocês, a companhia, e que tenhamos uma boa tarde, uma boa noite. Obrigada.